Boa noite. A Previdência Pública continua sendo um dos temas mais controvertidos em debate no país. Segundo dados do último censo do IBGE, o número de pessoas com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 91, foi a 5,9% em 2008 e alcançou 7,4% em 2010. A tendência é de que nos próximos 8 anos a população de idosos chegue a 10%. Será que o Brasil vai garantir uma aposentadoria digna para os futuros idosos? E as mudanças são justas? Enquanto a União e os governos estaduais tentam implementar um modelo de previdência pública complementar, servidores lutam para que as conquistas alcançadas ao longo de décadas sejam preservadas. Para falar sobre estas e outras questões previdenciárias, Debates TVE conta com a presença em nossos estúdios do especialista em previdência do gabinete da presidência do IP e membro do Conselho Nacional de Dirigentes de Regimes Próprios do Ministério da Previdência, Alex Fernando da Trindade. Contamos ainda com a presença do vice-presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social, Celso Maliani. Também aqui, José Reis, coordenador da Câmara Temática de Previdência do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social. E completa a nossa bancada o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Cláudio Augustin. Vamos ver agora um VT que apresenta a questão em debate. O Brasil ainda é um país jovem, mas seus gastos com a Previdência superam os de outras nações mais idosas. O pagamento de aposentadorias e benefícios responde por quase 13% do PIB brasileiro. A taxa é superior à registrada em países como o Japão e a Alemanha, que têm um percentual de idosos 3 vezes maior que o do Brasil. No caso dos trabalhadores do setor privado, o benefício vai de um salário mínimo até um teto de pouco mais de R$ 3.900. Mas é o setor público que acaba pesando na balança e colocando em risco o futuro do sistema previdenciário no país. Em muitos casos, os vencimentos ultrapassam o teto do setor privado e até superam o salário de presidente da República. As previdências públicas estaduais são um capítulo à parte nesta questão e, em alguns casos, o pagamento dos proventos determinam déficits astronômicos, como o que foi registrado no Rio Grande do Sul no ano passado, de mais de 5 bilhões de reais. Recentemente, um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional prevê a criação de 3 novos fundos de previdência complementar. Pelas novas regras, o servidor público será igualado ao trabalhador da iniciativa privada. Receberá aposentadoria até o teto do INSS e, se quiser receber um benefício maior, terá que contribuir para a previdência complementar. No Rio Grande do Sul, o governo busca meios de concretizar um novo sistema previdenciário, tendo criado em 2011 o Fundoprev, uma ferramenta para viabilizar a previdência complementar no estado. Entidades representativas de todo o país questionam as mudanças e se posicionam contra o que classificam como um atentado aos direitos dos trabalhadores. A questão é, existe alguma solução para os problemas das previdências? E nós conversamos falando com Alex da Trindade, ele que é representante hoje aqui do governo do estado, através do IP, e que vai nos falar a respeito daquilo que está acontecendo, do que está sendo desenvolvido e também expectativa com relação às principais mudanças que devem vir daqui para frente. Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, colegas de debate. É importante a gente fazer referência a algumas colocações iniciais do próprio vídeo que nos trouxe, né? Primeiro, o Estado do Rio Grande do Sul, a instituir o Fundoprev, ele não está criando condições para criar a previdência complementar. Tá? O modelo que o Estado do Rio Grande do Sul optou por constituir desde julho do ano passado, julho de 2011, é um modelo de previdência em regime próprio, diferente da previdência complementar, que tem um teto estabelecido no teto do regime geral. Nós entendemos que o modelo que nós aplicamos no Estado desde essa data, desde 18 de julho de 2011, ele garante a todos os trabalhadores o seu benefício calculado pela média contributiva das suas contribuições, diferente do que acontece com a previdência complementar. No Brasil, acho que é importante referenciar que 3 entes da federação estabeleceram para os seus moldes de previdência um modelo de previdência complementar. A União com o FUNPRESP, colocado aí com 3 grandes fundos, um do Executivo, um do Legislativo e outro do Judiciário.
O Estado de São Paulo, que também instituiu sua previdência complementar, e o Estado do Rio de Janeiro. Não há registro ainda de outros estados ou municípios do país que tenham aderido ao processo de previdência complementar. Qual é a grande diferença dos sistemas, né? A grande diferença do sistema está na garantia do Estado, né? O Estado como garantidor. Um princípio que nós instituímos lá na Lei 13.758 e na Lei 13.757, que é um parâmetro diferenciado em relação a todos os outros modelos. Mas a gente diz e afirma com toda certeza que nós não estamos aqui no Estado do Rio Grande do Sul fazendo algo diferente do que é feito nos outros 24 estados da Federação e bem como em mais de 2.000 municípios, inclusive as grandes capitais do Brasil. A exemplo aqui é a nossa capital do Rio Grande do Sul, que tem um modelo de previdência similar ao que tem implantado no Rio Grande do Sul, através do seu Previmpa, que demonstra uma qualidade e uma estrutura muito boa, né? O Estado do Rio Grande do Sul caminha para essa qualidade e caminha com certeza, agora em julho desse ano, preenchendo nosso primeiro ano do nosso fundo previdenciário, que resolverá de maneira estrutural os problemas da Previdência no Estado do Rio Grande do Sul. Certo. Vice-presidente do Sindifisco e também vice-presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Pública e Social, Celso Maliani, está aqui também para falar a respeito desta situação. Ele que representa essa entidade também faz uma análise inicial a respeito do atual processo de implantação das novas sistemáticas no sistema previdenciário. Boa noite. Paulo Bandeira, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar contigo e poder falar aos telespectadores da TVE sobre um tema tão importante na nossa sociedade atualmente e um tema que imagens tão diversas traz através da mídia geral para o povo brasileiro. Porque é um tema que, no mais dos casos, chega com informações incompletas ou equivocadas ou até mesmo tendenciosas à sociedade na questão da previdência do serviço público. As palavras do Alex muito bem colocadas, né? Obviamente que em função até da mudança da longevidade dos nossos cidadãos, graças a Deus estamos vivendo mais, o perfil da Previdência passa a mudar, passa a sofrer uma metamorfose. O resultado desse aumento de longevidade e resultado também de viés político diferenciado. E veja bem, em primeiro lugar dizer que os regimes públicos próprios de Previdência, através de capitalização de recursos com segregação de massas. Você segrega a massa que vinha do regime anterior, que era o regime de repartição simples, e atua com a massa que está inclusa no regime novo, que é o regime de capitalização. Esses regimes predominam no país hoje, tendo sucesso em mais de 2.000 municípios, tá? E em 24, eu diria hoje, 26 estados, porque na realidade os estados que, na minha opinião, equivocadamente criaram os sistemas de previdência complementar, ainda têm os seus regimes de previdência capitalizados, que agora estão fadados a muitas dificuldades, porque ficaram ilhados no tempo. Por exemplo, São Paulo teve o regime capitalizado por uns 4 anos, 3 ou 4 anos, desde que fizeram a Lei 10.10, ali 2009, que fez um regime capitalizado. Agora entrou o regime de previdência complementar, aquele povo do regime capitalizado está ilhado. O Rio de Janeiro, a mesma coisa, né? Então, nós temos 26 estados com regimes de previdência próprio, públicos, capitalizados, com segregação de massa, com absoluto sucesso e, claro, viés de sustentabilidade. É muito importante dizer isso. Esses regimes tendem à sustentabilidade, não levar ônus para a sociedade, são geridos, via de regra, pelo poder público e pelos servidores da sociedade em geral, em conjunto, o que traz muita segurança. Então, este é um viés, sim, muito mais voltado ao interesse público, ao interesse da sociedade, do que simplesmente a previdência complementar. E eu quero colocar aqui, desde logo, para você e para os telespectadores, que eu não consigo ver um outro paradigma para os fundos de previdência complementar que não seja a história dos Montepios no Brasil. Todo mundo conhece a história dos Montepios e poderá, obviamente que existem marcos regulatórios diferenciados, etc. Mas, em essência, é isso. Previdência é negócio de longo prazo com o objetivo de pagar aposentadorias. Não pode ter como prioridade dar lucro para ninguém. Então, nós entendemos, e na abertura do programa já te digo isso, equivocada a medida da Previdência complementar
e entendemos como difícil ou praticamente impossível a possibilidade de que ela venha cumprir na íntegra a sua proposta, que é complementar a aposentadoria dos servidores. Esse é o nosso viés para começar, depois na sequência a gente vai poder trabalhar. Correto. O coordenador da Câmara Temática da Previdência do Conselho Estadual de Desenvolvimento, José Reis, primeiramente boa noite. Como presidente que implantou na gestão Tarso Genro o modelo de previdência do Previmpa, qual a análise que o senhor faz agora, neste momento em que se está vivendo em todo o país essa verdadeira transformação, visualizando já um futuro de dificuldades se mantidos os sistemas atuais? Bem, em primeiro lugar, boa noite, Paulo, Alex, Celso, Cláudio, é um prazer estar aqui nesse programa debatendo um tema, como bem disse o Celso, muito árido para a população e às vezes eu mexo com o pessoal, eu vou debater previdência, então vocês pegam uma cervejinha e vão ver aquele programa agradável para entender o tema. Então esse é um tema. A nossa experiência do município, que tem sido, digamos, serviu de base para essa experiência agora aqui no Estado também, na Câmara Temática, nos debates, na solução que o IP e o governo estão encontrando, eu sempre gosto de dizer o seguinte, é uma experiência que é válida, que nós temos que transmitir, mas nós temos que resguardar muito as situações, né? Porque nós, quando falamos do município de Porto Alegre, estamos falando de uma população de servidores que na época eram de 26 mil, quando nós vamos falar entre ativos, aposentados e pensionistas, e quando nós vamos falar aqui da realidade do Estado, bom, 10 vezes mais, 12 vezes mais, passa de 300 mil pessoas envolvidas na situação. Então nós temos que resguardar isso e, portanto, resguardar também o problema do que é o montante de valor envolvido. Eu também entendo que digamos, o que é o problema da Previdência, que é um debate que, digamos, que é um tema, a Previdência é uma questão muito antiga na sociedade, mas que no Brasil, desde 98, passou a se debater principalmente o tema da Previdência dos servidores públicos, e que nós então temos que olhar para um passado e tentar resolver um futuro. É a saída. Por que se encontra então esse caminho de segregar, como bem colocou o Celso aqui há pouco? Porque, digamos, por uma série de razões históricas, digamos, durante muitos anos, os estados, os governos, não acumularam com a Previdência. Por quê? Porque pagavam os benefícios dos seus servidores, seus funcionários no caixa. Enquanto essa despesa não foi uma despesa muito significativa, ou financiada via inflação, via títulos públicos, isso a sociedade nunca se preocupou com isso. A partir de 98, existe que tem uma contribuição. E o que é o problema? Olha, se chama déficit. Eu sei que meu amigo Cláudio, por exemplo, tem uma opinião e a gente discute isso há muito tempo, vai dizer, não, isso não é um déficit, por que não? E não é um déficit por quê? Digamos, no entendimento dele, porque, bom, se não era exigido que o servidor pagasse até 98, eu não posso cobrar dele uma coisa que que a legislação não exigia. Só que, ao exigir que passa a ser contributiva dali para frente, nós criamos um problema, porque muitas pessoas hoje têm benefícios, ou terão, e durante parte dessa vida, ou boa parte dessa vida laboral, não contribuíram para a Previdência Pública. Porque o cofre público sustentável, o tesouro do Estado sustentável. Então, ao segregar, no exemplo do Previmpa e agora aqui do Funprev, tu procura, então, criar uma previdência, digamos, nova, entre aspas, que vai, então, fazer uma provisão de fundos para que, digamos, no normal ela só terá uma despesa daqui a 30, 35 anos, a não ser que tenha um evento, um óbito, alguma coisa que vai antecipar um benefício. Então, vai se poder acumular. E por que capitalizar? E eu sei também que alguns críticos dizem que isso é privatizar, que isso é botar recurso no mercado financeiro. Mas, bom, nós não podemos entender que o Estado vai botar 11% do valor do salário do servidor e cobrar mais 11% do Estado e deixar numa conta, e isso não vai ficar lá rendendo, seria um desperdício. Se é um valor que eu só vou usar daqui a 30 anos, aí tem que ficar numa conta aplicada para render juros e correções. É evidente, e até ser multiplicada a partir dos investimentos no mercado financeiro. Só que tem que ser seguro em títulos públicos, que é o regulamento que o IP segue. Então, esse é um modelo. Só que daí tu tem que tratar do passado, que tem essa diferença, digamos, por falta de contribuições, por falta de outros entendem que foi por falta de provisão, de previsão de recursos do Estado. Mas tem algumas coisas que nos unem aqui nesse grupo.
né, que é defender uma previdência pública, estatal e sustentável. Então, apesar de o debate ser acalorado aqui no momento, algumas coisas são comuns nesse debate. Certo. Bom, Cláudio Augustinho, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a entidade que reúne todos os servidores do Estado, como se falou agora há pouco, em torno de 300 ou até mais que isso, 300 mil pessoas, é a pessoa que também está fazendo valer a voz representativa e não para de discutir esse assunto, tanto é que antes mesmo do debate já estava conversando com José Reis e se tornou um assunto habitual. Ele nos fala também, inicialmente, como o sindicato está vendo todo este processo e também quais os caminhos que estão sendo trilhados no sentido de, pelo menos, garantir os interesses da categoria. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo, companheiros de debate, ouvintes da TV, assistente da TV. A primeira correção é que o Sindicep não representa todos os servidores públicos, uma correção necessária. Esse tema da Previdência é um tema extremamente sério e no Rio Grande do Sul eu julgo como um dos, se não o mais sério que o Estado do Rio Grande do Sul tem. Mas para a gente fazer esse debate de forma correta, no nosso entendimento, nós temos que voltar um pouco no tempo. Nós vivíamos debaixo de uma ditadura militar, o povo brasileiro se organizou, fez um movimento, derrubou a ditadura, fez o processo constituinte. E na Constituição Federal está escrito o conceito de Seguridade Social, que é completamente distinto do conceito de seguro. Não? Dentro da Seguridade Social nós temos saúde, assistência e previdência. Mesmo com esse princípio constitucional garantido de proteção social, nos termos da Seguridade Social, a visão neoliberal que se implantou no Brasil fez a emenda constitucional número 20, em que tenta transformar a previdência dos servidores públicos numa fonte de lucro para o capital especulativo. E o modelo dessa previdência era o modelo chileno. Eu lembro muito bem Fernando Henrique Cardoso dando belas entrevistas em toda a mídia brasileira, dizendo que agora o problema da previdência do Brasil estaria resolvido ao se importar o modelo chileno, que era um modelo lançado pelo Consenso de Washington para acabar com as previdências públicas no Brasil, no mundo inteiro. O modelo chileno hoje quebrou, porque é com a visão de seguro social para especulação financeira. Serve mais para especulação financeira do que garantir direitos. No Rio Grande do Sul, né, desde que foi feita a Constituição de 88, houve uma correção em algumas coisas, não toda. Houve na Constituição estadual. A lei que existe dos benefícios é uma lei ainda de 84, na questão das pensões, e depois na Constituição Estadual, em 89, atualizou perante a Constituição de 88. Com as emendas que nós tivemos da Constitucional Federal, de emenda 20, emenda 41, emenda 47, o Rio Grande do Sul não atualizou a sua legislação. Hoje, nós não temos uma lei estadual que regulamenta o regime próprio de previdência social do servidor público. Essa é a primeira questão de fundo. Ao não ter instituído e regulamentado o regime próprio no Estado do Rio Grande do Sul, o que tem é simplesmente a definição da qual é a contribuição dos servidores e do Estado, e, diz mais, que o Estado, cabe ao Estado, pagar o que só falta da conta. Só que tem uma lei federal que determina como os regimes próprios, depois da emenda 19, depois da emenda 20, é necessário para funcionar. Tem que fazer um cálculo atuarial inicial. E ali, no cálculo atuarial inicial, vai ter que dizer qual é o passivo previdenciário. Eu afirmo, o Estado do Rio Grande do Sul não tem déficit previdenciário. Existe um passivo
que vai de mais de 120 bilhões, que o Estado tem com a Previdência Estadual. Isso não é déficit, isso é passivo. Portanto, a primeira discussão que nós temos que fazer é esta. Qual é a realidade da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul? Não está regulamentado, nós não temos plano de benefício, nós não temos o que manda a Constituição, cálculo atuarial, e não temos equilíbrio atuarial, econômico e financeiro. Portanto, para começar, começamos assim. Tá certo, e me parece que isso já conduz ao representante do IPS, porque afinal de contas tem uma notícia que está girando de que há um déficit, esse é o termo, um déficit de 5 bilhões e alguma coisa de reais. Bom, Alex, qual a manifestação depois deste, vamos dizer assim, praticamente uma denúncia de uma realidade que me parece, pelo menos, diversa daquela que foi divulgada até aqui? Eu tenho respeito às opiniões do presidente do sindicato, mas a gente já vem conversando e tem tratado desse assunto e por várias vezes já reafirmamos, né, que o Estado do Rio Grande do Sul, primeiro, possui sim cálculo atuarial. Né? Por que a gente faz essa afirmativa de maneira categórica, emblemática e de maneira que se pode se provar, qualquer cidadão, não só no Estado do Rio Grande do Sul, qualquer cidade do Brasil pode verificar? O Ministério da Previdência, ao permitir que o Estado do Rio Grande do Sul, lá em 2004, instituísse seu regime próprio de previdência, estabelece um conjunto de exigências para que tal situação possa ocorrer. A primeira delas se baliza num documento, num instrumento que o Ministério utiliza, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. É o que a gente pode chamar um atestado de boas práticas e cumprimento da legislação infraconstitucional e a legislação constitucional. O CRP, o chamado Certificado de Regularidade Previdenciária do Rio Grande do Sul, ele existe desde o ano de 2006. De maneira consecutiva, a cada 180 dias, ele sofre uma auditagem pelo Ministério da Previdência no sentido do cumprimento de todos os requisitos, entre eles o seu cálculo atuarial. E o cálculo atuarial, ele está representado naquilo que chama de demonstrativo do resultado de avaliação atuarial. Esse demonstrativo ele é publicado anualmente no sítio, na página da Previdência Social, onde lá consta, desde 2006, todos os nossos cálculos atuariais. E aí está o déficit? E lá representa o déficit, lá demonstra, lá está demonstrado como se dá a origem desse déficit. O Rio Grande do Sul hoje, ele tem uma necessidade da cobertura de tudo aquilo que nós arrecadamos, enquanto contribuição social e patronal, aqueles 11% do servidor, os 22%, ainda estabelecendo só a relação da repartição simples. 11% do servidor, os 22% do Estado, eles são insuficientes para fazer frente ao pagamento de todos os benefícios previdenciários. Qual o benefício previdenciário? Aqueles que estão legalmente instituídos pela Constituição e pelas leis infraconstitucionais. Ou seja, nós não pagamos nenhum benefício diferente daquilo que a União nos autoriza a pagar. Só que o volume de despesas previdenciárias, e a gente pode trazer um dado especificamente do mês, do primeiro quadrimestre deste ano, nós identificamos, de maneira muito transparente, o Rio Grande do Sul, no mês de janeiro. Um exemplo aqui, podemos avaliar qualquer um dos meses do ano de 2012 que traga aqui os dados. Arrecadou 124 milhões de reais para pagamento dos seus benefícios. A despesa total... Esse arrecadou inclui a parte empregadora, Alex? Inclui a parte empregadora, tanto a parte social quanto a parte patronal. É o conjunto das duas contribuições. Só no mês de janeiro... 33% de uma folha de 1,1 bilhão em média dá 120 milhões? Exatamente. Por qual razão? Nós temos metade da nossa folha de pagamento total, folha total de benefícios, são os chamados benefícios de aposentadoria e pensões. O Celso, o Cláudio, o próprio Zé Reis aqui, não vai me deixar mentir. Em torno de 600 milhões. De que o total de contribuições dos inativos só poderá acontecer daquela parcela que excede o teto do regime geral. Então a gente não pode... Sim, nós não podemos então, Celso, me permite, nós não poderemos então fazer uma conta simples, somar o total de salários e multiplicar por 33. Não é verdade. Nós teremos que estabelecer um padrão onde você elimina daqueles que estão aposentados e pensionistas o teto. Está querendo dizer que a predominância desses pagamentos é quem ganha até R$ 3.906? Nesse conjunto, sim. Não é a mesma representação que acontece para os servidores executivos, dos servidores ativos. Se você observar, hoje nós temos
17 mil servidores que recebem 53% do total da folha. E 83% recebem a diferença, ou seja, os outros 47%. Observa que nisso, quando você transfere essa mesma massa para o grupo de aposentados e inativos, na forma de pensionistas ou na forma de aposentados, essa mesma proporção se repete. Contudo, na atividade, a contribuição é total, é sobre todo o benefício. E quando você está inativo, esse número só atinge do que excede. Permite, Paulo, só para concluir, aí eu já te passo. Porque é importante dizer o quê? Que a nossa despesa previdenciária só no mês de janeiro foi de 552 milhões. Faltaram para cobrir as nossas responsabilidades enquanto Estado 427 milhões. Só no mês de janeiro. Alex, agora eu acho que aqui eu entro. Depois que tu deu esse dado, eu sou obrigado a entrar. Aí depois eu entro. Vamos falar do regime de repartição simples. O regime de repartição simples é aquele regime baseado no fundamento de que os servidores presentes financiarão o pagamento das aposentadorias dos servidores pretéritos. E quando os servidores presentes recolhem, seja a título de pensão ou a título de previdência, como foi no passado, e eu estou vislumbrando de 1940 para cá, quando eles recolhem mais do que o necessário, esse superávit se apropria o Estado. E nós temos a história, temos o IP, as suas obras suntuosas, as suas obras sociais, a fazenda. Verdade que isso é total realidade se nós entendêssemos que antes da Constituição de 88, antes da Emenda 20, o conjunto dos trabalhadores do Estado recolhia a título de pensão, Alex. Recolhia a título de pensão e atuarialmente está provado que o percentual era recolhido. Mas não era poupança. Bom, agora vai chegar no ponto. Aí vem chegar no ponto. O regime de repartição simples, que é o que nós precisamos definir bem para os telespectadores, é aquele regime que não é previsto a formação de poupança, não é previsto a formação de nenhum fundo. Este regime é baseado na tese de que os servidores presentes financiarão a aposentadoria dos servidores pretéritos. Como e aqui vem a questão, ao optar por este regime, e era a época do tempo bom, era a época que a gente só cobrava, o Estado abriu mão de compor a poupança previdenciária para financiar a aposentadoria dos seus servidores do futuro. Estado e sociedade, porque ao abrir mão e deixar de formar a poupança, aplicou os seus recursos financeiros no financiamento de outras prioridades sociais, no investimento em infraestrutura, seja no financiamento da máquina, segurança pública e educação. Pois bem, o tempo passou e agora chegou o momento de pagar essas aposentadorias, cuja poupança não foi feita, mas cujo produto da poupança foi investido nesse mesmo Estado e nessa mesma sociedade. Agora nós não vamos aceitar chamar isso de déficit. Isto não é déficit, isso é o custo do financiamento do sistema de repartição simples. Certo. Agora nós estamos conversando, então nós vamos assim, o custo da repartição simples foi 528 milhões. Aí eu concordo contigo. Mariano, eu vou interromper um instante apenas, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o complemento com o representante do IP, mas também tem a manifestação do nosso presidente do Sindicato dos Servidores. Nós temos um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos com este assunto, Previdência no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós retornamos com o debate da Previdência Pública. Debates TVE, com a presença de importantes lideranças deste setor previdenciário, tanto representantes do setor funcional, dos funcionários, dos servidores, como também aqueles que estão hoje trabalhando nesta reformulação, nesta reestruturação. Bom, nós terminamos a primeira parte com um debate relativo a aspectos técnicos e que nós vamos retomar ainda. Mas antes, nós temos a manifestação ainda do Cláudio Augustin, que nós ficamos devendo para este segundo bloco, e ele vai nos falar, vai se posicionar com respeito a toda esta celeuma que findou neste primeiro período que debatemos. Bem, eu vou retomar a minha fala anterior para dizer o seguinte: todos os sistemas de previdência, no início, têm superavitário. É esse o exemplo que estão dizendo. Está muito bem hoje os sistemas previdenciários criados no sistema novo. Sim, não tem que pagar, só está recebendo, aí é muito fácil. Mas a questão de fundo que existe é o seguinte: nós tínhamos, correto ou incorreto, um sistema de previdência do serviço público brasileiro, pela Constituição Federal e pelas constituições e legislações infraconstitucionais, etc., em que cabia ao Estado pagar a aposentadoria.
Desde que eu entrei no Estado do Rio Grande do Sul, em 85, eu pago para a Previdência. Eu pagava 9% chamado de Previdência, mas era para assistência à saúde e para pensões. Desses dos 9% que eu pagava 5,4% para pensões, que o Estado não pagava nada. E o Estado tinha a responsabilidade legal de pagar as aposentadorias. Veio a Constituição de 88, não mexeu nisso. Manteve esse sistema funcionando. Aí vem a emenda constitucional número 20, em que diz que o sistema é contributivo. Mas não diz, isso a lei diz, a lei que regulamenta esse princípio da regime próprio, que tem que ter um cálculo atuarial inicial para calcular, sim, qual é o passivo que cada ente federado tem para com o seu sistema de previdência. Que é esse período todo, que isso é dívida do Estado. É dívida do Estado, não é dos servidores. Portanto, se é uma dívida, eu não posso dizer que há uma dívida, e ao ter essa dívida, eu não posso dizer que isso é déficit. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma dívida com a União. E paga essa dívida religiosamente. Em nenhum momento diz que aquilo é déficit. Não, é pagamento, é amortização de uma dívida. O que nós temos no Rio Grande do Sul é a amortização de uma dívida. Lá no governo Brito, logo após a emenda constitucional número 20, o Estado do Rio Grande do Sul contratou a Azulprev, que é um ente que fez o cálculo, que chegou que naquele momento histórico, a dívida, o passivo previdenciário, era 48 bilhões. Hoje, se nós pegarmos, aquilo vai passar de vai ter 130, sei lá quantos. Né? Isto é dívida. E eu não posso, e é essa conta que o governo faz, é essa conta que o Alex está querendo dizer o seguinte, a receita corrente em relação à despesa corrente. Bom, eu não posso dizer que a despesa corrente é fruto daquele momento. Não, essas pessoas estão aposentadas há muitos anos. Quando foi feito o princípio contributivo, essas pessoas já estavam, muitas delas, aposentadas. Ou já se pagava a pensão para muitas delas. Portanto, isso é dívida do Estado. E se nós não partirmos desse princípio, e eu desafio, Alex, me apresenta o cálculo atuarial inicial. Me apresenta. Não existe. Assim como, se eu não tenho esse cálculo atuarial inicial, eu não tenho como... a relação que tu fala é o seguinte, a receita corrente da Previdência é tanto e a despesa corrente é tanto. Agora, de quem é o dever legal de pagar isso? É dos servidores públicos? Porque essa é a conta, e esse é o efeito político, que é informar que a DEST, que joga nas costas dos servidores uma culpa que não é sua. Portanto, isso não se faz. Isso é feio. Nós vamos, antes de enganar a população. Vamos fazer uma ponte apenas antes de voltar para que o Alex possa se manifestar em nome do IP, mas o José Reis também tem uma manifestação com respeito a isso, a essa situação colocada. Primeiro, até esclarecer um aspecto curioso aqui, talvez, do debate para a população. Todos aqui, os quatro, são servidor público. Casualmente, eu e o Alex somos servidor público do município, cedidos para trabalhar transitoriamente no governo do Estado. Portanto, os cinco, os cinco, então, aqui agora somos servidores públicos. Portanto, todos temos interesse, né, próprio no tema. E passamos, eu também, por exemplo, eu entrei no município lá em 83. E também, né, regrado sobre essa questão da Previdência. E também não contribuía para todos os benefícios, contribuía para parte dos benefícios. Assim como no Estado, que bem frisou o Cláudio agora, que desde 60 ou 50 e pouco se tinha lá uma contribuição de 3,6% para a saúde e 5,4% para pensões. Mas isso é parte do negócio. Outra coisa que colocou o Mariano há pouco, essa ideia. E aí, como servidor público, eu não estou falando aqui como patrão só, mas, né, embora ocasionalmente, nesse momento, estou defendendo o interesse do governo do Estado. Né? Nós temos que entender o seguinte, no serviço público, essa questão de que a geração presente pagava os benefícios da geração anterior, que estava aposentada, nunca ocorreu. Porque nós não contribuímos. E eu estou falando nós, servidores públicos, nós não contribuímos. Só o Estado contribuía, ou o Estado contribuía com a maior parte dos benefícios.
Esta que é a verdade. E aí eu concordo com o Cláudio quando o Cláudio diz, bom, temos que ter um cálculo, temos que ter um cálculo atuarial. Eu não posso pôr no passado... Temos que ter um cálculo atuarial para dizer o seguinte, olha, durante tantos anos, só o Estado pagou tantos recursos que estão refletindo hoje. Que tem aposentadoria, só um pouquinho, Cláudio, o Estado não pagou, era dever não seu interessa, pagar, não interessa. Dever ou não, acontece que o Estado, o cofre público pagou, esse é o debate. Se era dever ou não, ninguém está dizendo que era benesse. Ele era patrão, e como disse há pouco, Mariane, a sociedade não se importava, e nós temos acordo sobre isso. A sociedade não se importava com isso, porque era mais em conta para a sociedade como um todo que o Estado fizesse isso e ainda não provisionasse nada. Essa é que é a verdade, porque sobrava mais recursos para investir em obras, em escolas. Quando esse custo começa a pesar para a sociedade, é que começa a se fazer esse debate. Essa é que é a verdade. E aqui nós temos acordo sobre isso. Como eu disse no início do debate, nós temos vários acordos aqui. Exatamente. Nós podemos não estar encontrando um acordo aqui no remédio que nós vamos aplicar para dar conta de tudo isso. De um passado que tem várias razões e do futuro. E se bem que, digamos, aqui desse ponto nessa mesa, acho que só o Cláudio não concorda com a questão da capitalização e do Fundabrev. O Mariane, pela sua intervenção inicial, concorda. Portanto, para ver como a gente vai, quando, digamos, vai fatiando o tema. A União Gaúcha tem esse posicionamento. Vai fatiando o tema, a gente vai encontrando consensos. Certo? Então, nesta mesa, e eu tenho acordo daí também com o Cláudio nisso. Bom, mas quando a gente faz este passivo, é verdade que deve existir. Agora, nós temos que botar na conta quanto, e durante muitos anos, só o cofre público sustentou. E aí nós vamos fazer um encontro de contas. Aí eu concordo. Esse cálculo não tem. Agora, não dizer, como se diz por aqui, que o IP não tem cálculo atuarial,
Eu sou servidor ativo. Os servidores inativos e pensionistas, eles estão recebendo e eu estou ajudando a pagar eles. Certo. Agora, eu não terei servidor no futuro, eu não terei servidor no futuro para ajudar a minha aposentadoria. Porque os novos servidores começam a criar num fundo à parte, e eu estou rompendo, eu estou rompendo com o princípio básico do sistema previdenciário, que tem como objetivo a proteção social e não o acúmulo de capital, que é a solidariedade entre os parceiros. Certo. Isso está acontecendo. Com esse sistema, rompeu-se o princípio básico da solidariedade, que é o princípio básico. Que nunca existiu só a sociedade. Que é o princípio básico da Previdência, que enxerga, não como um negócio, e sim como proteção social. Correto. Alex, Eu queria só colocar uma questão aqui. O Alex fala e o senhor já coloca, por favor. Não, eu Alex. só queria fazer referência, porque a gente parece que vive num mundo abstrato, né? E não é no mundo abstrato que a gente vive no mundo real. Quando o Estado do Rio Grande do Sul precisa aportar 6 bilhões de reais por ano para fazer frente a isso que o Paulo perguntava, garante uma previdência justa? Garante. Nós pagamos todos os benefícios de acordo com a lei, né? Com nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Mas isso faz que o Estado tenha que colocar 6 bilhões de reais por ano. Esses 6 bilhões de reais faltam para a educação, faltam para a saúde, faltam para a infraestrutura, faltam para desenvolvimento. Por quê? Porque não sobraram no passado, quando o Estado, quando os servidores não contribuíram. Eu quero só concluir, assim, até para poder dizer assim, e aí para aqueles que... Não, eu quero colocar... É que de acordo com o número, Celso, desculpa, Celso. Vamos lá, eu quero trazer a bola para o centro, e esse centro, para mim, ele está iniciando ali no dia 18 de julho de 2011. Quando nós iniciamos o Fundo Prévio. Observa aqui, e isso para mim, contra números não há como rebater. Né? De agosto de 2011 até abril de 2012, a inflação do período registrou um total de 4,30%. A meta atuarial, aquela que o Ministério nos exige, que os nossos recursos sejam capitalizados, nos exigia uma meta atuarial de 8,94%. O fundo, criado em julho, aprovado pela Assembleia Legislativa, administrado pelo IP, controlado pelo Conselho de Administração, alcançou 21,4%. Para aqueles que acham que não há, para aqueles que acham que o mercado não pagará, aqui é a demonstração. Senhor Malhani, por favor, nós estamos já chegando à parte do discurso. É muito importante se colocar uma questão aqui, tá? Eu não vou dizer que o Cláudio não tenha razão no que ele está colocando, porque se tu considerar pela opção do Estado e da sociedade pretérita, tá? Seria adequado manter a solidariedade intergeracional totalmente vinculada no princípio do regime de repartição simples. Mas o que está acontecendo? A sociedade mudou. Os arautos da numerologia, com todo respeito ao nosso amigo Alex, estão dizendo que os números não mentem. Que a política, que a sensibilidade social são detalhes. Os valores quebram. Os números são macros. Bom, tudo bem. Mas acontece que não é só ele que está dizendo isso. A sociedade mudou. A sociedade quer ver uma previdência autossustentável. Como disse o Augustin, um novo viés financeiro, que tu chama de especulação financeira, globalização, encaminha para o seguinte: a sociedade, nesse momento de pagar a conta que o próprio Estado abriu junto com a sociedade, ela acha ruim. O servidor agora precisa compreender que ele tem sim que constituir a reserva para que no futuro esse viés político de é um déficit, são os demônios da sociedade, são os aposentados, que é o que está acontecendo e é o que a mídia faz. Para evitar isso é preciso constituir a reserva previdenciária. Isto o Fundoprev está fazendo bem, e aqui eu vou ser obrigado a concordar com o Alex. Do ponto de vista de abertura de passivo previdenciário, acabou em setembro do ano passado. Não, aumentou. Nós temos uma previdência boa, nós temos uma previdência que é autossustentável sim, e que bem gerida poderá, com a modernização da legislação, inclusive não ter os seus recursos integralmente aplicados no sistema financeiro, Cláudio. Poderá ter os seus recursos aplicados nos interesses da sociedade, nos interesses do Estado, obviamente que nós vamos ter que modernizar a legislação, poderá financiar obras públicas de grande porte, de infraestrutura, de necessidade da sociedade, trazer retorno para a sociedade, para o Estado e para os servidores.
Nós vamos precisar modernizar isso, vamos. Mas o caminho, na minha opinião, está aberto. A Previdência é boa, como disse, não concordo com o preço. Isso aí nós vamos ter que discutir, eu não concordo com a alíquota, mas está bem encaminhado. Mariane, um instante, apenas nós estamos... Bom, é um assunto de uma riqueza tal que é impossível nós desenvolvermos em 1 hora de programa, mas é um assunto que dá um demonstrativo claro de que existe uma posição de parte do governo do Estado em encontrar um caminho. Esse debate é levado para um conselho que está também analisando e tem a presença dessas 4 personalidades aqui presentes. E é claro, este assunto nós teremos oportunidade em outras vezes de mais uma vez debater. Mas nessa parte do desfecho, eu gostaria de passar a palavra por 30 segundos para cada um dos presentes, começando pelo senhor Alex, as suas considerações finais e com a certeza de que nós poderemos debater este assunto em novas oportunidades, porque é um assunto que continua em voga. Primeiro, Paulo, agradecer a oportunidade que a TVE nos dá de poder levar à sociedade gaúcha um debate tão importante, né? Verdade que a gente não conclui ele aqui e a gente entende que essa matéria vai tomar ainda muito do nosso tempo, das nossas vidas, pela importância que ela representa. A Previdência não é um problema no Rio Grande do Sul, não é um problema no Brasil, é um problema no mundo. Aí a gente vê as situações que envolveram a Grécia, situações que envolvem hoje a Espanha, Portugal, Irlanda, países que estão com dificuldades gigantescas de conseguir equilibrar seu sistema financeiro. O Brasil está caminhando para o local certo. Nós estamos construindo a Previdência com uma poupança, com uma justiça previdenciária que até antes não era visto. O nosso modelo não é um modelo chileno e não é um modelo argentino. Nosso modelo é um modelo brasileiro, um modelo sustentável e que está sendo copiado no resto do mundo. Então, agradeço aos meus colegas a oportunidade e à TVE por essa... Presidente Augustinho. Eu discordo radicalmente, o modelo sim, o modelo... Lembrando que eu só tenho 30 segundos. O modelo pressupõe não proteção social, e sim acúmulo de recursos financeiros. Portanto, nós temos uma posição contrária a todo o sistema de capitalização que o mundo já mostrou que não funciona. A cada crise, nós estamos em uma crise estrutural do capitalismo, o sistema financeiro internacional, o euro, está indo, está em grande dificuldade, pode explodir o mundo. Okay. E por que nós vamos pegar recursos que nós não temos para aplicar no mercado financeiro? O próprio mercado, os Estados Unidos quase não pagou o título da dívida pública americana. Ou seja, o papel mais seguro do mundo hoje tem tendendo a zero e mesmo assim não estava sendo pago. Por que nós vamos arriscar a seguridade dos servidores através da especulação financeira? Certo. José Reis, por favor. Queria agradecer, Paulo, o convite, os colegas aqui, dizer que nós vamos nos encontrar, porque nós somos a Câmara até mais funcionando, montamos um GT que vai continuar discutindo lá no Conselho. Então, esse debate que os telespectadores estão acompanhando aqui, ele se continuará e pretendemos chegar a uma solução. Agora, volto a dizer, como disse no início, nós temos algumas opiniões em comum. Nós aqui defendemos, e o governo defende, uma previdência pública sustentável, certo? Estatal, né? Essa questão, Cláudio, me desculpa, todos nós defendemos que tem que haver recursos carreados e que sejam provisionados para o futuro. Eles têm que ser aplicados em algum lugar. Senão serão guardados e serão desvalorizados. Por favor, Mariano, por favor, encerrando. Muito obrigado. Paulo Bandeira, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar aos telespectadores, parabenizar o Alex, o Reis e o Augustin aí pela importância com que tratam o tema. Eu acho que o fato de nós estarmos aqui e termos debatido tão acirradamente com parceiros de tão alto nível no tema, já diz a importância. Eu vou dizer para vocês, previdência pública própria, voltada efetivamente aos interesses da sociedade e ao provimento das aposentadorias, e se possível, num futuro muito próximo, com modernização da legislação infra e constitucional, que se consiga direcionar os recursos dessa reserva previdenciária, em parte relevante, para que o Estado e a sociedade possam fazer proveito deles a custo barato, né, investindo na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Acho que o Rio Grande do Sul está no caminho certo, fez a lição de casa, como disse, discordo da precificação inicial, a União Gaúcha discorda, mas eu acho que isso a gente vai avançar e vai conseguir chegar num ponto construtivo para toda a sociedade e para o nosso Estado. Muito obrigado. Nós agradecemos aos nossos convidados. Debates TVE fica por aqui. O nosso muito boa noite. Voltamos numa próxima oportunidade.